Quem é o ser humano? O ser humano, na verdade, ele é um ser dual, né? Ele é ele é composto, o ser humano, ele é composto por duas partes. Uma é mortal e a outra parte é imortal. A parte mortal, ela constitui-se de um sistema complexo, né? Com vários corpos. Ela é uma composição de vários corpos, de vários elementos. E essa parte mortal somos nós. Nós, como personalidades. Eu, o Jurandir, você, o seu vizinho. Essa é a parte mortal. A parte imortal, ela é constituída de um sistema universal, né? De um sistema chamado microcosmo, ou seja, um pequeno cosmo, ou um micro-universo. Essa parte imortal é, na realidade, o verdadeiro homem celeste. Aquele homem que outrora estava ligado ao Espírito Universal, né? Um homem que desviou-se de um plano por conta do afloramento de seu egoísmo, e ele conseguiu danificar a sua consciência como personalidade divina. E esse microcosmo, ele foi colocado num plano paralelo, porque uma parte dessa humanidade original, ela criou, na realidade, este plano paralelo, esta realidade paralela à realidade divina. Só que a personalidade divina, ela deixou ela cessou a atividade, porque houve um encapsulamento da sua consciência, uma latência. É que, na verdade, esse mundo que nós conhecemos, todo este universo, quando a gente olha para o céu, né, e vê as estrelas, os cometas, enfim, todo esse sistema universal que a gente enxerga, na verdade é um universo fechado. É um universo fechado dentro de uma região cósmica denominada a sétima região, né? Foi criado um vácuo nessa região para inserir este ser humano que desviou-se do plano original, esse microcosmo, este homem original que desviou-se do plano original divino, do plano do Espírito. Então, por perder essa ligação com o Espírito, ele foi colocado neste vácuo universal, na sétima região cósmica. Uma hierarquia divina, ela cuidou de criar, de produzir todo esse universo fechado, para que o homem pudesse colher os frutos da dor. Porque se antes ele não pôde aprender, ele não pôde reconhecer o plano divino pelo amor de Deus, pelo amor do Espírito, então ele deveria experimentar a lei da dor, que é a lei que ele mesmo criou, né? Então ele deve, ou seja, nós, o microcosmo, no caso, ele deve colher as experiências através da instabilidade do tempo, né?
Mas como a personalidade divina se perdeu, houve a necessidade de criar dentro desse microcosmo, com forças deste mundo do tempo, uma personalidade que substituísse aquela personalidade divina perdida, né? Ou obscurecida. E daí se concebe, ou se concebeu, toda a criação do homem que hoje nós conhecemos, né? Que é o homem natural. É o homem idealizado, é o homem elaborado com a matéria do caos, como produto do tempo. Então nós, o senhor N, a senhora Y, todos nós somos personalidades naturais. Nós somos portadores da imagem de Deus, da imagem do homem original de outrora. Nós fomos idealizados justamente para cooperar com a regeneração do homem original, tá? Então a personalidade que amadurece, inclusive karmicamente falando, a personalidade que amadurece e consegue reconhecer essa vocação, consegue reconhecer que o seu mandamento, a sua missão é cooperar, é devotar-se ao que é original, ela vai conseguir ter sucesso na sua existência. Aquela que falhar, aquela que passar pela vida e que não reconhecer essa vocação, essa chance será dada para a próxima personalidade que vier a habitar o microcosmo. Então daí você já começa a pensar que não há reencarnação da personalidade, né? Não há reencarnação do Jurandir, do senhor N e da senhora Y. Não há. Absolutamente não há. A personalidade, ela só tem uma vida, uma chance de reconhecer a sua vocação, reconhecer a importância, o plano para qual ela foi idealizada. Dentro de cada um de nós existe uma centelha, uma partícula muito especial. Essa partícula, ela contém todo o plano original da criação. Tudo aquilo que o homem original foi, é e sempre será, está contida nesta partícula. Só que essa partícula, esse átomo primordial, que contém a ideia do plano original, ela está em latência, né? Ela está em latência. Por quê? Porque é como se fossem dois níveis. Enquanto o homem natural, ele vai tomando conta da vida, ou seja, ele vai gerenciando o seu sistema existencial, o homem original, ele fica cada vez mais submerso no tempo. A sua consciência entra cada vez mais em latência, né? Ela fica em repouso. Por quê? Porque o homem natural está operante.
Agora, a partir do momento em que o homem natural, em que nós, como personalidades deste mundo, desta natureza dialética, enquanto esta personalidade assumir as rédeas da situação, este homem ficará em latência, o original. Mas a partir do momento que nós, como personalidades dialéticas, abrirmos mão de toda a nossa presunção, de todo o nosso egoísmo, de todo de toda a nossa forma de vida, ou como encaramos as coisas, quando a gente resolver se devotar e entregar-se totalmente ao que é original, no mais íntimo de nosso ser. No mais íntimo de nosso ser. Então, esta latência que envolve esta partícula divina, ela começa a vibrar. Mas é óbvio que não é somente por causa da nossa devoção. É óbvio e é certo pensar que há, como por exemplo, uma radiação universal que é fundamental, é uma radiação essencial, é uma radiação que constantemente toca este átomo, né? E a partir do momento que esta gnosis, com a cooperação da personalidade, o conhecimento de Deus, o conhecimento do cosmos e o conhecimento de si mesmo, esta é a gnosis. Ela começa a tocar este átomo. E este átomo começa a vibrar e a irradiar a sua realidade, a sua beleza, a sua forma, a sua cor, né? A sua inteligência. A partir desse momento, uma série de processos metabólicos, de processos fisiológicos e de processos espirituais, elas começam se dá início, né? A partir desse momento. Então começa a haver uma interação entre as radiações do espírito que permeiam o universo, né? Só que não pode ser sentida, não podem ser sentidas porque o homem natural ele é muito ocupado com sua vida, entre aspas. E a partir do momento em que a centelha começa a vibrar, começa a haver uma ligação entre o espírito e a centelha. No início, muito tímida, muito fraca, instável ainda, por conta da personalidade talvez ainda não estar completamente amadurecida. É o início de um trabalho. Bom, enfim. A partir desse momento, muitas coisas começam a acontecer. Por exemplo, uma gama de pensamentos novos começam a surgir no nosso campo de respiração, né? Não mais pensamentos esses, não mais incitados ou influenciados ou instigados pelo eu. Não, mas pensamentos que surgem a partir do átomo centelha do Espírito, que é a semente Jesus. Inclusive, aproveitando aqui, já para fazer um gancho, Jesus, ele representa justamente este homem interior que nasce dentro de cada um de nós. Não há um Jesus exterior. Não há um Jesus que vai voltar aí nas nuvens do céu físico, né, na atmosfera. Não. Jesus está aqui dentro de cada um. E é daí que o homem Jesus deve nascer, né?
ele deve nascer no coração humano e deve reinar nesse sistema, né? Para que o homem original, para que a nova alma original possa ser reconstruída e possa ser novamente religada ao Espírito. O sentido de religião é isso. A religião vem do latim religare. Religar o que estava perdido ao que é espiritual, né? Então tem que haver esta religação, ou este religamento entre a alma universal e o Espírito universal. Então é isso, nós vivemos num mundo totalmente paralelo, num universo limitado, num universo onde operam as leis do espaço e do tempo, né? Onde tudo nesse mundo, tudo, absolutamente tudo, é dual. Está dividido e está idealizado em dois polos, positivo e negativo. É isso que vigora, né? É o bem e o mal, é o frio e o quente, é a noite e o dia, a vida e a morte, e por aí vai. Não há um caminho intermediário. Aliás, há, mas o homem não vive este caminho. E é justamente quando a personalidade começa a perceber que há esse caminho intermediário, né, na qual até o Buda, o Gautama Siddhartha, ele cita e ele fala em caminho do meio. É justamente quando o homem perceber e começa a orientar-se para isso, aí uma série de coisas maravilhosas começam a acontecer se esta personalidade, se este homem natural for perseverante, for persistente no objetivo que ele tomou. Olha, o planeta Terra, o planeta Terra, ele é constituído, é como se pega uma laranja, vamos idealizar uma laranja, né? Se a gente pegasse, ou se a gente pegar e dividir essa laranja ao meio, nós vamos ter duas metades, né? Não mais um inteiro, mas duas metades. Então o planeta Terra é mais ou menos isso. Ele tem uma parte química e física, que é a qual nós, como homens encarnados, com personalidade completa e seus 4 corpos completos, nós existimos, certo? E a outra metade é a metade astral, né? É uma esfera chamada também de esfera refletora. Por quê? Porque tudo o que aqui existe, lá é refletido, se projeta lá. Por isso que ela é chamada de esfera refletora. Muito bem, o ser humano, a personalidade, ela existe, ela desenvolve toda a sua vida, todas as suas realizações, aspirações, neste campo, que é o campo terrestre, com suas duas metades. Não há nada de supranatural nisso, né? Não há nada de sobrenatural. Tudo isso é natural. Tudo isso é a natureza humana. Tudo isso é a natureza deste universo limitado. Certo? Então, quando estamos com os 4 corpos completos, que é o físico, o etérico, o astral, ou o corpo de desejos, e o corpo mental, que é um corpo, que na verdade nem é ainda um corpo completo, é uma faculdade que está em construção nesse período terrestre. Então nós existimos aqui, desse lado, chamado de aquém, né? Nesta esfera química. Muito bem. Num dado momento, num período aí de existência mais ou menos longo, a gente vive com esse corpo físico, só que esse corpo físico se extenua e há o cessamento
da vitalidade desse corpo, ou seja, é aquilo que nós conhecemos como morte. Só que o que morre para esta esfera é o corpo físico, o corpo químico desta esfera química, né? A nossa forma corporal. Mas continua existindo, pelo menos por um tempo, os outros 3 corpos, que não conseguem mais se manifestar na esfera química, mas se manifestam justamente nessa esfera astral da Terra. Então o corpo etérico, o astral e o corpo mental, ele continua existindo ou tendo a sua atividade nesse campo astral. Muitos dão aí, né, variáveis nomes. Os espíritas chamam de terra de verão, né? Para muitos cristãos, pseudos cristãos, vamos dizer assim, chama-se reino dos céus, é o mundo dos mortos, enfim. Mas na verdade é a esfera astral da Terra. Não tem nada de sobrenatural nisso. Muito bem. Assim como na Terra houve uma extenuação e por fim uma dissolução do corpo físico, os outros corpos também vão se dissolver nessa esfera. Isso é óbvio. Ou seja, quando estamos aqui, nós buscamos pela nossa saúde, não buscamos? Nós queremos prolongar a nossa vida na Terra por mais tempo possível. Por isso nós tomamos remédio, combatemos doenças, vamos ao médico, adotamos estilos de vida, enfim, tudo isso visando o quê? A um prolongamento de nossa vida. E do outro lado não é diferente. Do outro lado não é diferente. Do outro lado, ou seja, na esfera refletora, na esfera astral da Terra, essa dissolução ela também é processual, ela vai acontecendo. Então, muitos seres humanos, muitas personalidades que estão daquele outro lado, elas lutam contra isso. E só há somente uma forma de lutar contra isso. Não há outra. Só há uma. De lutar contra isso. Ou seja, contra a aceleração dessa dissolução. Porque cedo ou tarde vai dissolver e não tem jeito. Né? Nós vamos perder a consciência de quem nós somos completamente. Ou num tempo mais curto, ou num tempo mais longo. Ponto. Mas para prolongar a sua vida, a sua existência, a sua permanência cada vez maior nessa esfera astral, só há uma maneira, um método de se fazer, né? De isso acontecer, de isso ser permitido. E essa maneira é justamente vampirizar. Esse é o termo correto, me desculpem aos que acreditam nisso, mas é a vampirização. Ou seja, eles têm que se aproveitar daqueles que estão com os 4 corpos completos nesta esfera química, de nós. Por quê? Porque somente quando estamos com os 4 corpos completos, em plena atividade, é que há a possibilidade de se retirar todos os éteres da atmosfera, fazer uma transmutação desses éteres através de um processo metabólico e expelir esses éteres. Porque nós somos seres que gastamos energia, né? Então, por exemplo, para o corpo físico, nós utilizamos éter químico, que é um éter presente na atmosfera. Para o corpo vital ou etérico, nós utilizamos éter vital ou éter de vida. Para o corpo mental, ou melhor, para o corpo de desejos ou corpo astral, nós utilizamos éter luminoso,
né? E para o corpo mental nós utilizamos éter refletor. Então somente quando estamos com os 4 corpos completos, conseguimos subtrair essas substâncias da atmosfera, utilizar em nosso processo metabólico, para que o corpo possa, e para que esses 4 corpos possam se manter. Mas nós somos constantemente impulsionados pelas entidades que vivem no chamado além, neste campo astral, nesta esfera refletora, a excedermos as nossas capacidades, né? Para quê? Para que se retire ainda mais, para que quando você começa a exercer uma atividade além daquela que você exerceria normalmente, você também consome mais éter refletor, éteres vitais da atmosfera. E quando isso acontece, vai haver um sobejamento, vai haver vai sobrar, né? E é justamente essa reserva, esta sobra, é que eles aproveitam, é que essas entidades necessitam para manter os 3 corpos em atividade na esfera refletora. Então, isso é literalmente um vampirismo. Aquela ideia do Nosferatus, né, do Drácula, de vampirizar as pessoas. A ideia é justamente essa. Nós somos literalmente vampirizados pelas entidades que vivem no além, né? Sabendo disso ou não. Um exemplo bem básico, né? Bem grosseiro. Imagina que na sua vida comum, diária, você utilize aí, você desenvolva os seus sentimentos em relação à sua família, ao seu emprego, às suas realizações. Enfim, você tem uma atividade sentimental normal, né? As emoções, elas são de certa forma equilibradas. Mas imagine o seguinte. Imagine, por exemplo, uma final de campeonato de futebol, né? Onde um estádio lotado lá com 60 mil pessoas estão vibrando, tremulando as suas bandeiras, estão totalmente comovidas com o acontecimento, a final do campeonato nacional, aquela coisa toda. Você está irradiante, né? Você não se contém. É a final do campeonato e tal, porque meu time vai ser campeão e o outro também fala que o dele vai ser e tal. Enfim, isso você está excedendo a sua atividade emocional, né? A sua comoção, ela está em excesso, ela está transbordante. Quando isso acontece, é óbvio que você retira muito mais éteres. Como está relacionado à emoção, você utiliza o seu corpo astral. Então você utiliza muito mais éteres luminosos. Você entendeu? Muito mais. Uma determinada parte vai ser usada para manter o seu corpo emocional. Correto? Só que o que sobra é a reserva dos chamados espíritos, né? Porque não são espíritos coisa nenhuma, são entidades. Espírito é uma outra ideia. Então essas entidades, eles se utilizam desses éteres. Para quê? Para fazer a manutenção no corpo de desejos, no corpo astral, no corpo emocional deles, na esfera astral. Tá? Dissolveu um pouquinho hoje, mas eles precisam mais um pouquinho de éter ali para fazer um reparo.
E eles vão reparando essa dissolução. Eles vão prolongando. Né? É como um câncer. Só que o câncer é uma anomalia. A dissolução dos corpos é natural. Tudo foi idealizado para que isso acontecesse. Para justamente que não haja ou que não houvesse a cristalização do ser humano. Então é isso. Nós somos constantemente excitados. Né? Com grandes emoções, com uma exacerbante atividade mental, né? Pessoas que pensam muito, consomem muito éter refletor, e o que sobra é para aquele grupo de entidades que costumavam pensar muito quando estavam com seus 4 corpos completos nesta esfera química. Cientistas, enfim. A parte religiosa, os grupos religiosos utilizam mais éter luminoso, porque trabalham mais com a comoção, com a emoção. Então nós somos levados, arrastados nessa corrente de extrapolarmos o nosso ser, a nos comovermos com qualquer coisa, né? Tem gente aí que vê Nossa Senhora numa janela e imediatamente no dia seguinte já tem uma romaria partindo para aquele lugar e aquela comoção toda assim. Enfim, é um vampirismo só. É um vampirismo só. É complicado. Então a gente tem que prestar atenção nisso e abrir não só a mente, mas o coração, acima de tudo. Se há um caminho para nos absorvermos de tudo isso, claro que há. Claro que há. Né? Ou você pensa que os grandes do espírito vieram até este planeta, até este plano de matéria densa? Você acredita realmente que eles vieram aqui para ensinar a gente a dar a mão para o nosso semelhante? Né? Numa contenda, vamos se perdoar, tá tudo bem, e boa, e vira as costas e lasca o pau no outro, e ele que vive a vida dele e eu e a minha. É isso? Isso aí é o cristianismo? Não. Os grandes do espírito, eles vieram trazer mensagens. Eles vieram apontar para um caminho que se inicia dentro de nós mesmos, a começar pelo coração, né? Um caminho que põe em equilíbrio o corpo mental, o emocional e a sua vida de modo geral. Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre um novo pensamento, um novo sentimento e um novo comportamento de vida. Quando o ser humano amadurece através de inúmeras experiências, e ele consegue perceber, ele passa a perceber toda a consecução desses processos que eu acabei de mencionar. Ou seja, ele se reconhece como parte integrante de um plano. E ele tem que se render a este plano, a este objetivo. Então quando ele começa, ele consegue reconhecer isso, e não só reconhecer, quando ele coloca o primeiro pé nesse caminho de cooperação, automaticamente, e através do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, porque conhecendo-se a si mesmo, ele passa a conhecer o próximo.
nesse momento ele também está absorvendo, assimilando e praticando o amor ao próximo. Eu não posso guiar um cego se eu também sou cego. Doar migalhas do pão que eu como, vou junto às migalhas. Eu vou dar isso aqui para o mendigo que está lá na minha porta pedindo. Isso não salva ninguém. Tem que ser feito? Claro que tem que ser feito. Não é isso. A gente tem sim que ajudar as pessoas. A gente tem sim que, se a gente tem um cobertor sobrando, uma blusa de frio, isso e aquilo, a gente tem sim que ajudar. Nós temos que nos doar também. Mas em si, em essência, isso não te liberta. Porque o que te liberta está aqui dentro. Ou está aqui dentro, no coração. É a forma interior. A autorrendição interior ao homem interior. Por quê? Porque o Espírito Universal, o Espírito de Deus, o prana, ele tem um foco no coração de cada um de nós. E este foco é o átomo centelha do Espírito. É o homem Jesus. Não é mesmo? Jesus não disse? Quando alguém pergunta a ele, o que ele teria que fazer para seguir Jesus. E Jesus responde: vai, vende tudo o que tens e segue-me. Vender tudo o que você tem não significa que você tem que viver uma vida reclusa, abandonar-se, não. Não é isso. Mantendo a sua atividade normal, a sua revelação neste plano de vida, mantendo tudo isso, você pode trilhar esse caminho. Porque é um caminho interior. É muito simples. É só você voltar toda a sua vida, todo o seu objetivo para dentro de si mesmo. Não há verdade fora de ti. O amor tem um foco dentro de você. A dor espalha-se pelo exterior. Então nós vamos continuar a sermos pessoas integradas à sociedade, nós vamos continuar interagindo com os outros. É óbvio que temos que ter aí, no que pudermos, manter uma vida melhor neste mundo, estudando, trabalhando, é óbvio. Ninguém vai ter uma vida reclusa, não é isso. E justamente entende-se errado, dessa forma, Mas não é isso. É aqui dentro que conta, meu. É aqui dentro. Então, o chamado do Espírito, o chamado de Deus, é justamente para esse objetivo. Para conhecer-se a si mesmo, para reconhecer-se como parte integrante de um processo de regeneração do homem original e se devotar a isso. Enquanto você não perceber isso, enquanto você continuar sendo o homem da natureza, você vai pertencer à natureza. O que há de mais essencial pertence ao Espírito. E ao Espírito deve retornar. Então a mensagem básica é essa. A mensagem básica é essa. Resumindo, nós temos um plano. Nós temos uma cooperação a assumir. E quem está disposto? Quem está maduro o suficiente para reconhecer isso? Para a maioria esmagadora
neste mundo, tá tudo bem, tá tudo certo, o mundo funciona perfeitamente bem, né? Faz para Deus que é assim. Não, a gente não pode penetrar os mistérios de Deus. Então existe toda uma série de coisas que vão bloqueando a nossa real essência. Então, eu chamo você a fazer uma reflexão, né? A fazer uma análise, não do que eu estou dizendo aqui, porque o que eu vivo, é óbvio que ela vai servir para mim. Tudo isso vai servir para mim. Esses aspectos são as sensações que eu consigo imprimir no meu interior. E você precisa ter as suas, né? Então eu chamo você a uma reflexão, a um pensamento de si mesmo. Não precisa, né, fazer uma tempestade num copo d'água e achar que a gente tem que, né, ter aquela vida reclusa, olha, né? Não é nada disso. A coisa é simples. Mas de tão simples que é, a gente ainda prefere se agarrar ao complicado. Lavar uma louça, na verdade, é mais difícil do que compreender tudo isso. Mas a gente não está interessado no simples. A gente quer o complicado. A gente quer se autoafirmar. Porque eu posso, porque eu tenho, porque eu quero. E essa é a minha visão de mundo. Quem que precisa de visão de mundo? Quem que precisa de eu quero, eu posso? Isso só serve para o ego. Quando a gente se abandonar verdadeiramente, se dissolver como estrutura no Espírito de Deus, no Espírito universal, através do átomo centelha do Espírito. Quando a gente reconstruir a alma e espírito e efetivar a ligação com esse Espírito universal, isso sim é vida. Isso sim é vida. Então, meus amigos, eu faço esse chamado, essa convocação. Faça uma reflexão. Entenda o que você está buscando. Se após fazer esta reflexão e você entender que estar nesse mundo, que estar satisfeito com tudo isso, óbvio, não é condenável. É a sua condição. É a natureza de todos nós, inclusive. Estarmos unos com a natureza que nos alimenta. Óbvio. Mas faça uma reflexão. E se você, de repente, num insight, entender, ou pelo menos isso te inquietar, procure, busque, pesquise, mas sempre voltado para dentro de si mesmo. Sem mestres. O mestre está dentro de você. É só isso. Essa é a mensagem. A partir daí, as suas experiências elas vão acontecendo. E elas vão ser suas. Né? Então a mensagem que eu faço é essa. A mensagem que eu construo nesse momento é mais assim um chamado. Né? Um chamado para uma nova consciência. Para desenvolver uma nova consciência livre de qualquer preconceito, de qualquer preceito, e tentar compreender. Inicialmente compreendendo a si próprio. E depois o caminho vai se abrindo, a luz vai se abrindo. Se houver um anseio dentro de você, siga este caminho. Agora, se você não perceber esse anseio, não siga este caminho. Por quê? Você pode se queimar. Você tem que entender o que você está procurando. Tá? É só isso, é básico.
Deus explanaram rosas no jardim do Éden. Os anjos as regaram com a fonte da